Boa noite, irmãos, tudo bem? Bom, eu anotei algumas coisas aqui que eu não queria deixar de falar, porque eu acredito que Deus faz milagres na nossa vida desde que a gente está no ventre da nossa mãe. Então, eu anotei também algumas coisas não referentes só a esse episódio que eu tive do ano passado. E na hora que eu estava escrevendo, eu coloquei um título que tudo tem um propósito. Porque desde muito pequena eu sempre falava isso na minha cabeça, que tudo tem um propósito para acontecer. Então, sejam as coisas ruins, sejam as coisas boas, Deus quer ensinar alguma coisa para a gente de tudo. Então, eu vou começar com a minha conversão, né? Que foi quando meu pai levou a gente na igreja. Eu e minha irmã éramos muito pequenininhas. A gente tinha 6 anos e minha irmã tinha 4. E ele começou a levar a gente na escola dominical de manhã. E desde esse momento, a gente nunca mais saiu da presença de Deus. Tiveram alguns momentos de não ir à igreja, mas eu sempre tive Deus muito presente na minha vida, independente de estar ali frequentando a igreja ou não. Apesar de sempre, né, a gente tem que querer ir à igreja, né? Porque a gente está na casa de Deus, a gente tem que se sentir muito bem, né, estando na presença de Deus. Então, e desde aquela época, eu gostava muito da escola bíblica. E isso tudo vai fazer sentido para agora, né? Então, a gente participava de tudo, tanto eu quanto minha irmã. A gente ia para os acampamentos, ia para a escola, participava do grupo de dança das crianças, e sempre foi assim. Então, passou um tempo. Na escola, eu sempre tinha isso comigo, de Deus me abençoa, porque eu quero ser um exemplo para as pessoas. Eu quero que Deus faça diferença na minha vida, eu quero ser diferente. E num bom sentido, eu quero que, de alguma forma, as pessoas vejam a presença de Deus em mim. E eu sempre pensando, né? Me ajuda, Deus, a estudar, ajuda que eu possa ajudar meus colegas, que eu seja uma pessoa que esteja ali num momento difícil, que a pessoa possa contar comigo. E foi passando o tempo, foi crescendo. Na minha adolescência, nós ficamos um tempo sem ir à igreja. E nesse tempo, eu estava no ensino médio. E novamente veio aquela questão de faculdade, né? De que profissão que eu vou escolher, do que vai acontecer com a minha vida. Todas aquelas inseguranças de um adolescente. E eu me pegava orando de novo. O que eu vou fazer da minha vida? No que eu vou ser útil para as pessoas? E orava muito para Deus. Me ajuda, que eu quero escolher alguma profissão que me faça feliz também. E na minha cabeça, eu ia fazer medicina. Assim, nossa, mas é muito difícil, é muito caro. E isso ficava na minha cabeça. Mas ia pedindo para Deus, me ajuda. Chegou no ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudos na escola, que permitiria ter uma faculdade integral com bolsa na universidade. Senão, essa é a oportunidade. Pensei que era essa a oportunidade para eu estudar medicina. E de um jeito viável. E chegou na época de vestibular, eu estudava, mas não passava em nenhum vestibular, nenhuma faculdade. E a minha última opção era fazer o vestibular aqui, na PUC. E a que mais se aproximava da medicina na minha cabeça era a fisioterapia. E eu fui, fiz a prova e passei em primeiro lugar na fisioterapia. E eu falei assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Né? Eu vou ser feliz com isso? Não é a medicina. Mas eu falei assim, não, se Deus me colocou aqui é porque tem motivo, tem propósito. Então, fiz a faculdade. Fiz a minha faculdade de graça,
com a bolsa que eu consegui na escola, na época do ensino médio. E foi na faculdade da Físio que muita coisa aconteceu que gerou todo esse testemunho. Eu fui me apaixonando pela fisioterapia. Não foi um amor à primeira vista, foi uma conquista. Então, eu comecei a ver na fisioterapia muitas oportunidades de ajudar o próximo. Porque são pessoas que muitas vezes estão debilitadas, que muitas vezes não têm chance de cura, estão ali num processo paliativo. Então, isso foi me tocando muito. Assim, isso é uma coisa muito boa, eu gostei disso. Eu achei que o meu propósito estava começando ali. E durante a fisioterapia, justamente na época que eu estava fazendo meu TCC, tinha tudo aquele estresse e tal, preocupação. E eu tinha conseguido uma outra bolsa de estudos para fazer pesquisa. Então, estava ali na flor da pele. E foi nessa época de TCC, que eu descobri uma doença autoimune, que é o lúpus, que para a ciência não tem cura, né? É uma coisa que amém, eu também creio na cura. E eu acredito que eu já recebi a cura, porque nesse momento minha doença não tem nenhuma atividade. Então, eu já acredito na cura também. Glória a Deus, aleluia. E nessa época foi muito difícil, porque eu não sabia, assim, porque eu pensava assim, por que Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Eu sempre fui uma pessoa assim que não quis fazer mal para ninguém, não tô fazendo nada de errado, por que eu tenho que passar por isso? Enquanto tantas outras pessoas estão aí vivendo suas vidas muito bem, mas foi um processo difícil, mas eu aceitei. E logo eu me formei, eu estava com 6 meses, 1 ano, aliás, de diagnóstico. Eu me formei e comecei a trabalhar. E nessa época eu estava muito preocupada, de onde eu vou trabalhar, como eu vou fazer para ter uma vida financeira, para me cuidar. E eu tive experiências muito ruins de trabalho. E foi aí que eu comecei a me frustrar um pouco com a fisioterapia. Assim, nossa, eu não estou no lugar certo, não é possível, né? Mas fui seguindo, assim, vamos lá, Deus tem um propósito para isso. E nessa época, que foi em 2018, eu tive minha primeira crise de ansiedade e pânico. E passou. Eu não fui ao médico, não fiz terapia e passou. Mas foram juntando muitas coisas. Algumas decepções, as frustrações no trabalho, as dificuldades da vida, e isso foi juntando, acumulando. Até que no ano passado, eu já estava com o meu estúdio de pilates, estava indo bem, e até que o ano passado eu tive um episódio no trabalho também, que me deixou muito chateada, muito angustiada, e aquilo me deixou muito mal, muito triste. E eu sabia que não era culpa minha, mas eu falei assim, e eu ficava com aquela coisa na cabeça, mas e se for? E ficava aquela coisa na minha cabeça vindo. Mas você fez alguma coisa de errado, você maltratou uma pessoa, você fez alguma coisa de errado, né? Mas e depois eu falei, não, mas eu não fiz nada de errado. A pessoa brigou comigo porque não sei o motivo da pessoa, né? Mas eu ficava com esse negócio na minha cabeça. Porque foi você, é sua culpa, é sua culpa, é sua culpa. E isso foi acumulando. Até que essa semana vai fazer 1 ano que eu tive a crise. 1 ano atrás eu comecei a me sentir muito esgotada. E com essa culpa na minha cabeça. Eu falei assim,
fiquei cansada, muito cansada. E aí foi me gerando uma ansiedade muito grande. E da ansiedade foi me esgotando, até o ponto que eu não conseguia mais levantar para trabalhar. E eu fiquei em casa, eu dormi o dia inteiro, não conseguia fazer mais nada. Não queria tomar banho, não queria comer, perdi totalmente o apetite. Fiquei, eu acho que uns 2, 3 meses sem querer comer nada. E eu fui emagrecendo. E eu olhava na minha mãe estava desesperada. Porque ela falou assim, ela vai sumir. Ela falou pra mim que pensava que eu ia sumir. E foi numa época que não tinha médico. Os médicos estavam todos de férias. E já tinha chegado mais ou menos 20 e poucos de dezembro. Eu estava naquela situação. E chegou um momento que eu parei e pensei assim, gente, eu não tenho mais nenhuma perspectiva na minha vida. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei para que eu estou trabalhando, para que eu estou vivendo. Eu acho que Deus vai me levar. Eu tinha a plena certeza que Deus ia me levar. E eu acho que o que mais assustou os meus pais foi que um dia eu falei para eles assim, eu tô arrumando tudo minhas coisas, eu tô deixando senha de banco tudo preparada, eu tô deixando minhas coisas tudo organizada porque Deus vai me levar. Então eu não vou passar desse ano. E aí eu tinha vindo até um pouco antes na igreja, que a gente fez as orações e tal, mas eu ainda estava com esse processo de ansiedade muito grande. E aí eu comecei a vir na igreja, a gente passou inclusive o final de ano aqui. E dali em diante eu falei assim, não, eu tenho que ir todos os dias, então não vou faltar. Vou me comprometer a ir todos os dias. Porque eu também sentia que era uma coisa que eu estava precisando. Espiritualmente eu estava afastada. Então Deus colocou muito forte no meu coração, olha, você tem que ir. Você está passando tudo isso, mas tem um lugar que você tem descanso. E você tem que ir. Você não pode se afastar de mim. E aí eu comecei a vir. Então, essa semana não, vai fazer um ano que eu estou vindo na igreja. Voltei, né? E estou muito bem, graças a Deus. Todos os remédios que eu estava usando para ansiedade, quase todos eu já não estou mais usando. Tem só mais um. E que eu acredito que eu vou conseguir em breve tirar isso também. E eu acho que tudo que a gente passa tem um propósito realmente. Para a gente voltar para a casa do Senhor, para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente evoluir como pessoa. E eu acredito que tudo que eu tenho passado não é assim, nossa, eu tenho que sofrer, né? Mas eu acho que são aprendizados, né? A gente cresce com tudo isso. E aí eu queria deixar um versículo, que é 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui hoje. Eu agradeço a Deus por eu estar bem, por eu estar viva, por eu ter uma família, por eu ter uma igreja tão abençoada. E eu agradeço que eu tenha passado por tantas coisas ruins para que eu possa ver as boas com muito mais intensidade. Amém. Glória a Deus. Queridos, quem crê no milagre? Milagre completo. Eu lembro que quando a Lara chegou aqui, a situação era crítica. Eu lembro disso. E a Elaine deixou muito claro, até uma conversa nesse momento que a Lara falou, que ela chamou os pais e falou, olha,
minha senha está aqui, minhas coisas estão aqui. E a Elaine, naquele momento, ela falou para mim, ela falou: pastor, eu tinha certeza que Deus ia recolher minha filha naquele momento. Eu não tinha dúvida, porque a situação, ela não estava deixando dúvidas disso. E eu estava entrando numa situação tão complicada. E olha hoje, o que Deus fez, irmãos. Então, ela está passando ainda pelo processo do lúpus. Mas eu creio numa igreja que ora. Eu creio numa igreja que cumpre o seu chamado aqui na terra. Nós, enquanto igreja, eu quero chamar os pastores aqui. Lara, pode ajoelhar aqui. Quero chamar todos os pastores. Vem aqui, até aqui na frente. Nós vamos ungir a Lara. E nós vamos declarar sobre a vida dela. Cura, cura, cura. Cura. Em nome de Jesus. Se você pode, vamos ficar de pé, igreja. Estenda sua mão para cá. A palavra de Deus fala que a oração feita por um justo, ela pode muito seus efeitos. E a palavra de Deus acabou de nos ensinar: orai sem cessar. Pai, apresento aqui a tua filha, Senhor. Senhor, com toda a autoridade dos céus, Pai, eu te peço em nome de Jesus que esse sangue, Senhor, que em algum momento foi contaminado pelo lúpus, que ele agora seja drenado, que ele seja agora tirado do corpo da sua filha, e o sangue puro, carmesim de Jesus, com todo o DNA dos céus, comece, Pai, a circular no seu corpo, e ela começa a ser curada, em nome de Jesus. Eu creio na cura, Senhor. Eu declaro a cura, Pai. Eu declaro saúde sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus, Pai, porque o milagre é completo. Eu creio, Senhor, que aquele sangue que tinha, Senhor, a enfermidade, ele já não tem mais. Agora o que corre na veia dela é o sangue de Jesus. Eu sei, Pai, eu tenho certeza, Pai, eu tenho fé, Pai, eu tenho, Pai, toda a convicção de que o Senhor é um Deus que cura, de um Deus que trabalha, de um Deus que manifesta. E a cura, Senhor, ela chega na vida da tua filha através do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses, que é o Senhor, que fez os céus e a terra, que deu seu filho, o único filho, para morrer na cruz. E a tua palavra nos ensina que o Senhor levou naquela cruz, naquele madeiro, todas as nossas enfermidades. E essa enfermidade foi levada. E hoje a tua filha vai levantar curada. E toda igreja que crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda Ele com toda a força, com toda a força. Declara saúde, 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 em nome de Jesus.